Olá, 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 seja muito bem-vindo. Aqui nessas lives, nós falamos de atalhos que ajudam, mas também falamos de obstáculos que impedem o empresário de conseguir parar de apagar incêndio, organizar os seus processos e ter uma empresa lucrativa, né, Cris? Isso mesmo. Eu sou o Fernando Campanholo. E eu sou Cristiane Campanholo. E o tema da live de hoje é: por que os processos ajudam a trabalhar menos e ter mais lucro na empresa? E nós vamos falar desse poderoso atalho. Já que tu gosta tanto de falar de processo, né, Campa? Eu, Já que tu adora falar disso, conta aí o que é processo. eu gosto, será mesmo que eu gosto de falar de processo? Podem avisar a família que hoje a live vai até a meia-noite. Não, Não nem tem tanto. jeito. Não assusta o povo, não vai. A gente vai respeitar o horário. Talvez atrase um pouquinho, tipo 1 hora ou 2, né? Coisinha assim. Coisinha pouca, assim. Coisinha pouca. Mas assim, ó, vamos começar respondendo então o que seria processo, tá? Para eu te responder, eu gosto sempre de começar com algumas perguntas para que você possa pensar aí a respeito na tua empresa. Então, assim, ó, tem coisa lá na tua empresa que é só você que sabe fazer, tem que ser você para fazer aquilo, ninguém mais faz. Quando você não está lá na empresa, tem alguma coisa que não acontece? Ou que não acontece do jeito que era para acontecer? E acontece às vezes, ou já aconteceu às vezes, de você ficar na mão de algum colaborador lá, porque é só ele que sabe fazer aquilo. Sem ele, aquilo não acontece, talvez nem você saiba fazer. Você tem que estar dizendo tintim por tintim das coisas para as pessoas, o que tem que fazer, como que tem que fazer, tem que estar dando todos os detalhes. E agora, né, Cris? Essa pergunta aqui é o seguinte, ó, se eu perguntar para você, ó, qual foi a última vez que você tirou férias? Talvez você vai me dizer, tira em janeiro, tira em fevereiro, tira em dezembro, ou janeiro do ano passado. Mas a pergunta que eu vou fazer é um pouquinho diferente. Qual foi a última vez que você tirou férias? Mas férias de verdade. Pode ser uma semana, 10 dias, 15 dias, mas que você não teve que pegar o telefone, ligar para a empresa, ligar para funcionário, que você não teve que atender ligação de funcionário, de cliente, de fornecedor, porque precisava de você para fazer isso. Quando foi a última vez que você tirou umas férias assim? Quando eu faço essa pergunta, e se eu estou com público presencial, normalmente, quando eu peço para alguém falar, alguém diz assim, foi quando eu era funcionário. Então, por que eu estou perguntando essas coisas? Porque processo visa resolver tudo isso. Como? Então, o que é um processo, Campa? Processo, ele é, na verdade, uma normativa, um documento que serve para regrar as coisas dentro da empresa, regrar o resultado. Essa tarefa que está sendo feita, ela tem que produzir um resultado desse jeito. Ou seja, todo o caminho para chegar até lá e o que é esse chegar até lá. Então serve para quê? Serve para que todos saibam como tem que ser feito aquilo ali, o que se espera deles, o que se espera de cada coisa. A pessoa mesmo vai olhar para um processo e ela vai ver se está bem feito ou não, porque se está de acordo com o processo, está bem feito, se não está de acordo com o processo, não está bem feito. Só que, na verdade, assim, o processo é só um papel, Campa, faz parte do papel. Mas processo, a gente entende uma gestão focada em processos, tá? Uma gestão, toda a estrutura da empresa é focada em processos. Talvez você pense, Campa, você vai ensinar a fazer processo nessa live? Sinceramente, adoraria, mas não dá, porque processo é cultura. Se eu te ensinar a fazer um documento, você vai fazer esse documento e não vai funcionar, porque processo é uma cultura. Então, se você jogar no Google ali como fazer processo, vai chover link te ensinando a fazer. Só que a probabilidade de não funcionar é muito grande, porque não tem o que é essencial para o processo funcionar, que é a cultura, né, Cris? A cultura, exatamente. Campa, para nós seguir hoje, que o assunto é processo, que tu gosta tanto assim, você sempre fala que tem gente que diz ter processo, mas não tem. Como é que é essa história? Diz que tem processo, mas aquilo não é processo. Muito bem, o que acontece? Tem gente que acha que assim, não, eu sei exatamente o que tem que ser feito. Eu tenho clareza, é assim, é assado, tem que produzir esses resultados. Tá, e onde que tá isso? Tá aqui, na minha cabeça. Tá na cabeça do meu funcionário. Não, eu tenho um cara aqui e o cara é bala. O cara tá comigo há 20 anos, ele sabe tudo da empresa.
E aonde que está o processo dele? Ah, está na cabeça dele, ele sabe executar, está tudo certo. Isso não é processo, gente. Não é processo. Se está na cabeça, não é processo. A premissa número 1 de processo é tem que estar documentado. Tem que estar documentado. Porque se está na cabeça, a grande questão que fica é assim, ó. E essa cabeça eterna, essa pessoinha que tem tudo na cabeça, ela vai trabalhar com você o resto da vida? E se ela um dia ficar doente? E se um dia ela falecer? Como que fica? E você, se tiver na tua cabeça e você não tiver ali, você não puder estar ali por algum motivo qualquer, alguém vai conseguir fazer se está na tua cabeça? Agora, se está documentado, é outra realidade. Então, para ser processo, tem que ser entendido por todos. Todo mundo tem que entender, pelo menos aonde que está aquilo, aonde que está aquela documentação. Que a grande moral do processo é isso. Eu tenho uma pessoa lá que só cuida de orçamentos. Só faz orçamentos, por exemplo. Só faz orçamento essa pessoa. De repente, essa pessoa não pode vir trabalhar, dá um problema, e você tem um orçamento Ganhou um urgente. prêmio, teve que ir para São Paulo, para outro lugar, né? Qualquer coisa, não precisa ser só catástrofe. Não tem que ser Covid. Não precisa ser só Covid. Quer viajar, quer sair, puxa, mas tem um orçamento urgente, tem que fazer aquele orçamento. E agora, eu vou ligar para a pessoa lá, de repente não pode atender, está num lugar que não pega sinal, vou lá para a documentação, é assim que eu faço um orçamento, é desse jeito. E quer ver uma coisa legal, Cris? Uma das coisas que eu mais ouço, assim, que empresário dizer para mim, mesmo aqueles que já começam a criar cultura de processo, é assim, ó, a parte da compra só eu vou fazer. Uhum. A parte da compra, não, tem muito detalhe, é o coração da minha empresa, só eu vou fazer, porque eu tenho um feeling para comprar. Só que o feeling, ele está na cabeça. E quando essas pessoas percebem que eu consigo tirar esse feeling da cabeça e colocar no papel, elas percebem que qualquer pessoa pode comprar, não precisa dele estar ali comprando. Eu lembro a primeira vez, eu nunca me esqueço, a primeira vez que eu implantei processo numa empresa, foi numa empresa que era uma distribuidora, na época eles não tinham, o sistema deles não tinha lá aquela parte de custos, tá, de levantar o custo de produto. E aí tinha o filho do dono dessa empresa, e o rapaz, qual era o serviço dele? Vinha as notas, ele calculava o custo do produto para ele calcular o preço de vendas. E era um menino de 18 anos, eu acho 18, 19 anos na época. Só que assim, ó, era muita nota, era muito volume. E esse menino, filho do dono, muito responsável, aliás, já deve ter assumido a empresa há muitos anos. Ele achava que aquilo ali era o segredo. Se ele errasse milímetros, ele ia perder dinheiro. Porque se ele cobrasse a mais, os vendedores não conseguiam vender. Se ele cobrasse a menos, ia ter prejuízo. Então, aquilo ali era ele que tinha que fazer. Só ele. O detalhe é que ele ficava lá sexta de noite, sábado o dia inteiro, sábado de noite e domingo. Os amigos dele indo para balada, né, jovem, indo para balada, e ele ali trabalhando que nem um escravo do negócio. Um jovem, quase adolescente ainda, não podia namorar, não podia fazer nada. Exatamente. Tinha que fazer custo. Aí a gente foi conversando. Então explica, faz de conta que você fosse me ensinar a fazer isso. Vamos colocar no papel, vamos colocar aqui quais são os critérios para isso, tim, todos os detalhes. Aí ele olhou, mas é só isso que eu faço? Cara, é só isso que você faz. Você quer treinar alguém? Aí ele pegou, tinha uma menina ali que era do setor de compras, inclusive ele treinou aquela menina para ela fazer. Ela fez tão bem quanto ele, porque estava documentado. No horário de trabalho. No horário de trabalho. Ela não tinha tanta coisa para fazer. Exatamente. Ele não fazia só isso, óbvio, sim, né? Sim. Mas ela fazia, então, tão bem quanto ele, quem sabe até melhor. Essa é a importância do processo. Então, o processo, ele tem que ser entendido por todos. O processo, para funcionar, ele tem que ser seguido pelas pessoas. E mais, se eu tenho uma cultura de processo que funciona, ele tem que ser auditado. O que é auditar? Significa que de quando em vez alguém vai lá conferir, ver se o processo está sendo executado daquele jeito ou não. E aí eu faço a seguinte pergunta. Se está na cabeça de alguém, eu consigo auditar? Não. Não consigo. De jeito nenhum. Eu acredito que processo, ele seria para... Se você quisesse vender a tua empresa, você vender ela sem precisar vender você junto. Ou as pessoas junto. É que outras pessoas pudessem tocar a empresa sem ter a obrigação de botar uma coleira nas pessoas que estão ali para poder fazer a empresa funcionar, né? É verdade. Então, como na teoria, na prática também, é essa sequência, né? Essa sequência. Eu me lembrei uma vez, Cris, daquela fábrica de cosméticos que nos procurou. Porque eu e a Cris, a gente investe em empresas, né? E teve uma senhora que ela tinha uma fábrica muito estruturada e me chamou a atenção, né? Opa, vamos conhecer aquele negócio lá.
E aí ela começou a me explicar, ela tinha uma estrutura bonita, equipamento, pessoas legais, e começou a me explicar aquele negócio lá. E ela foi dizendo, olha, aqui é assim, ó, eu compro a matéria-prima, daí eu faço as receitas, eu elaboro, eu calculo aqui, eu peso, daí eu passo para peso, me explicando todo o processo dela. Legal, bacana. E como é que é na venda? Não, daí eu calculo os preços, eu largo para os vendedores fazem a venda, eu pego o pedido, daí eu faturo, papapá. Daí eu até brinquei com ela. Mas então, quando a senhora fala eu faço, a senhora está dizendo eu no sentido pessoa jurídica, a empresa faz isso. Ela não. Aqui tem um detalhe. Para essa fábrica funcionar, eu tenho que fazer essas coisas. Porque comprar é um negócio delicado, as receitas é delicado, tem um monte de coisa aqui, as fórmulas, é tudo delicado, então eu que cuido disso. Aí ela queria vender porque ela queria se aposentar. E veja bem, eu perguntei para ela, então quer dizer que a senhora, quando a senhora está listando o patrimônio envolvido na empresa, deve estar maquinário, deve estar estoque, deve estar equipamento, tudo, e a senhora faz parte, a senhora está me vendendo junto, né? A senhora faz parte do ativo da empresa. Não, eu quero me aposentar, Campa. Não, mas como assim a senhora quer se aposentar, mas quer vender se a empresa depende da senhora? Não é um negócio vendável. Não. Aí ela me disse assim, ó, mas eu te ensino tudo, você aprende, você pega rápido. Tipo, senhora, eu invisto em empresas, mas eu não quero trabalhar nessas empresas que eu invisto. Eu quero que ela funcione sozinha. Então, o que seria o ideal para a senhora me vender esse negócio? Esse negócio funcionar sem a senhora. Aí eu vou lá, melhoro os processos, faço isso, faço aquilo, tudo bem. Mas se eu tiver que aprender, se eu tiver que ficar aqui, inviabiliza todo o resto que eu faço. E ela, de fato, Cris, eu fiquei sabendo que até hoje ela não vendeu essa indústria. Porque não vai se aposentar nunca. Não vai, se ela não achar um químico igual ela, que saiba tudo daquilo ali, que tenha vontade de trabalhar desse jeito, ela não vai vender. Não tem como ela vender. Não é um negócio vendável. E tudo isso a gente está falando para falar o que não é processo. Mas na cabeça dela estava claro que ela tem tudo na cabeça dela como faz as coisas. Eu conheço um caso que... Esse caso não é aluno nosso, mas é um caso bem complicado, que ela era paciente da minha fisioterapeuta. É uma dentista que tinha tudo muito lindo no consultório, tudo arrumado, uma clientela muito boa, trabalhava muito bem. E com 28 anos ela teve um AVC. Mas AVC não é só de gente de idade? 28 anos ela teve um AVC. Ela ficou impossibilitada de trabalhar e ela não tinha mais renda, porque ela não formou uma equipe para trabalhar junto como se aquilo ali fosse uma empresa. E é um negócio que as pessoas dizem, mas eu tenho um consultório, eu sou médica, eu sou dentista, eu sou advogada, eu sou fisioterapeuta, eu sou... Contador. Contador ainda tem equipes, né, Campo? A grande maioria. Mas essas outras profissões, eles dizem assim, não, mas é um consultório, não é uma empresa. É eu que faço tudo. Sou eu que faço aqui. E se acontecer alguma coisa? Mas eu tenho meus aluguéis lá das minhas casas. Tá ferrado agora na pandemia. Pois é, não, mas aí não é nem essa questão, Cris. Mas eu faço as minhas coisas. Tá bom, sim, legal. Mas aí o médico, por exemplo, o dentista, ele faz aquele serviço técnico. Consultar, sim, tratar. Aí sai a secretária que conhece tudo. O coitado tem que implorar, pelo amor de Deus, fulana, fica aqui 1 mês, 2 para treinar uma nova. Sim. E de repente a pessoa diz assim, não, fulano, eu já arrumei um emprego, tenho que começar amanhã. Esse coitado se vê louco, porque nem ele sabe fazer aqueles negócios de convênio, de lançar documento, ele não sabe fazer, está na mão da secretária. Fechar conta de paciente, é uma empresa, afinal, né? Empresa. Precisa de processo como qualquer empresa. Pois não tem um CNPJ, em muitos casos, mas é uma empresa, é um negócio, então tem que ter processo. Mas assim, você me perguntou o que é que às vezes as pessoas dizem ter processo e não tem. Quer ver outra coisa também que é comum? É quando as pessoas têm processo para uma parte da empresa. Processo é para tudo. Você pega, por exemplo, assim, o setor de alimentação lá, panificadora, restaurante, hamburgueria, lanchonete, esses negócios, às vezes o pessoal, eu tenho processo aqui para tudo, é muito comum isso. Eu tenho processo para fazer o hambúrguer, eu tenho processo para fazer o X, para fazer o sanduíche, para fazer o misto quente. Legal. Em primeiro lugar, que isso não é processo, né? Isso é uma ficha técnica. Sim. É uma ficha técnica, é uma receita melhorada, não é processo. Ou às vezes indústria, não, minha parte de produção lá tá tudo documentado, você vai ver, tá mesmo. A fábrica tá 100%. Tá 100%, tá aí a tua compra, o setor de compras, como que é? E o financeiro, e o setor comercial, e o administrativo, e o teu jurídico, às vezes a empresa tem um jurídico interno, então, não, mas isso aí não tem, mas é que daí as pessoas sabem fazer, ok? Mas aí você não tem um processo, tá? Você tem parte do processo. Porque processo... Para funcionar, eu vou repetir isso.
Guarda essa palavra, ó, guarda isso. Processo, para funcionar, é cultura de processos. Então, essas empresas acham que tem processo, mas não tem essa cultura enraizada. Ainda outro jeito errado é assim, ó. Tem um processo, mas ninguém segue. Ninguém olha para aquilo lá, ninguém sabe onde é que está aquilo. Foi visto uma vez e caiu no esquecimento das pessoas. As folhas já estão amarelas, engavetadas, cheias de ácaros, porque fizeram uma vez na vida, alguém fez lá e ficou e causou. Exatamente. Aí não adianta. Daí não adianta. Mas daí não adianta. Mas daí não adianta. Daí não adianta. Então, o que ajuda? Não é processo. O que ajuda não é processo, e sim a cultura de processo. A cultura é diferente essas duas coisas? Muito diferente. Processo é os documentos, processo é o papel. Cultura é fazer aquilo funcionar. Cultura de processo significa que na tua empresa ninguém admite nenhuma tarefa que não tenha um processo para regar aquilo ali. Essa é a base. E é por isso que eu vou repetir. Eu não consigo ensinar processo numa live. E as pessoas, às vezes, elas entram no Empreendedor Líder, eles compram um curso lá e chegam no curso, tá, mas a aula 1 não tem processo. Mas a aula 2 não tem processo. A aula 3 não tem processo. Aí eu te pergunto assim, ó, se eu fosse te ensinar você construir uma casa, vamos lá, digamos que eu ensine você a construir uma casa. Eu posso te ensinar a construir o telhado primeiro? Vamos fazer o telhado. Primeira coisa para construir a casa, o telhado. Capricha no telhado. Tipo de telha que você vai botar uma placa solar. Funciona uma casa assim? Vai ter que ter a base e as paredes, no mínimo, para poder segurar um telhado, né? Exatamente. Então, a gente não tem um curso de processo, a gente tem um curso que te ajuda a você trabalhar menos e ter mais lucro na tua empresa. Então, para fazer isso funcionar, é muito mais. Para fazer isso funcionar, processo é uma parte. Processo tem que ter a base, tem que ter, como a casa, tem que ter a fundação, tem que ter a parede, tem que ter as vigas, tem que ter a laje para depois pensar no telhado. O processo tem que ter a base também. E por que você acha, Cris? Por que você acha que a cultura de processos é um atalho para aquele empresário que quer trabalhar menos e ter mais lucro na empresa? Porque quando uma empresa tem processos, todo mundo, todas as pessoas de dentro da empresa, pode ser o empresário, pode ser os funcionários, todo mundo sabe o que fazer, quando fazer e como fazer as atividades da empresa. Três coisas. Vamos repetir. 3 coisas que processo diz para as pessoas. Repete. O que fazer, quando fazer e como fazer. Aí o empresário não precisa ficar em cima o tempo todo, porque a pessoa nem vai precisar de alguém ali controlando se está fazendo ou não. A pessoa sabe que aquilo ali é serviço dela. Ela vai fazer e pronto. Porque ela não vai querer alguém ali no ouvido, buzuzando o tempo todo, não tem necessidade. Exatamente. Ela vai resolver o que tem que ser. Lembra aquela live que a gente fez, que a gente falou das crenças que impedem o empresário de trabalhar menos e ter mais lucro? Uma delas mas é o olho do dono que engorda a boiada, campa. E a gente falou que a boiada não é as pessoas, não é controlar as pessoas. A boiada, muitas vezes, é os processos. É o olho do dono que está ali criando os processos, melhorando os processos. Porque processos, ele traz benefícios para 3 partes. Ó, guarda isso. Quais são essas partes? A primeira parte é óbvia. É o dono, é o empresário. Esse é o cara que mais ganha com o processo. Mas não é só ele, não. O teu colaborador, ele também ganha com o processo. Com certeza. Mas tem uma pessoinha que ganha muito mais. E que num curto espaço de tempo, essa pessoinha agrega muito para o teu negócio. Que é quem será? O cliente. O cliente, o cara que paga a tua conta. Ele o cara vai se encantar com aquele atendimento, vai se encantar com aquela empresa. Exatamente. Né? Então vamos lá, vamos falar aqui. Ó. O que o empresário ganha com o processo? A primeira coisa é que se a cultura de processo está instalada, o empresário não é mais um escravo da própria empresa. Porque, gente, ó, espero que você não seja assim, mas tem muito empresário que só falta ele se acorrentar à empresa. Ele é escravo, ele não consegue sair. Quando ele sai, as pessoas estão ligando para ele, ó, chefe, ó, como é que eu faço agora? Ó, o cliente está aqui, quer saber não sei o que eu digo? Ele me pediu 10% de desconto. Posso dar? Posso dar ou não? Tem mercadoria? Quanto eu cobro? Dá para entregar tal dia? Então as pessoas ficam ali sugando a pessoa não consegue ter uma vida fora da empresa. Muitas vezes o empresário tem que ficar até tarde na empresa resolvendo coisas que as pessoas durante o dia não conseguiram fazer. Ou ainda, uma coisa pior assim, ó, quando não tem processo, o empresário fica na mão das pessoas. Achei uma pessoa boa para fazer aquilo, achei um bom comprador, achei um bom vendedor, achei um bom gerente.
Isso é comum, gente. Eu achei um bom gerente, o cara toca tudo. Aí fico na mão daquele cara se eu não tenho processo. E se ele for uma pessoa boa, é ele que vai virar o escravo da empresa no lugar do dono. Aí que tá. Tá na mesma? Outro dia, Cris, teve um aluno nosso e ele tem uma hamburgueria forte, né? E o cara, ele se gavou, né? Eu não fico, a empresa não depende de mim para nada. Só que tava ele e o gerente dele, os dois com a gente ali. Aí o gerente, mas sou eu que toco, né? E aí, que medo! Conversando mais, realmente, o cara, o gerente muito bom. Pessoa incrível. Pessoa incrível. Só que o que acontece? O cara tá lá das 8 da manhã, a hora que fecha a hamburgueria, meia-noite. O cara já não tem mais vida. A hamburgueria abre de terça a domingo, o cara tá lá de terça. O gerente, entendeu? Aí o gerente, um belo dia, conversando comigo em off, me diz, Campa, eu tô atrás de outro emprego, eu não aguento mais essa vida. E ele vai sair. E o que vai acontecer com a empresa? O dono lá vai ter que chegar pro cara, é o seguinte, e ele realmente ganha muito bem lá, sei lá quanto é que ele ganha, mas se ganha 5, 6 mil, é o seguinte, eu te pago 10, mas pelo amor de Deus, não saia. Ele tá comendo na mão desse cara. Deu sorte de ser um cara bom, realmente o cara é bom. Mas se imagina se não é um bom, se é um cara abusado. Se é um cara abusado, vai chegar, o chefe, é o seguinte, ou você me paga tanto, amanhã eu não venho mais. Ele sabe que a empresa depende. E aí o coitado vai ter que pagar, tá comendo na mão do cara. Então, quando tem processo, você consegue sair da empresa, eu consigo tirar uma folguinha, você consegue sair de férias. Consegue ser gente. Consegue ser gente, você consegue dar tempo para tua família. Você pode até, tomara que não, mas pode se dar o luxo de um dia estar com uma dor de cabeça lá, hoje eu não vou trabalhar, pessoal, hoje vocês toquem aí que eu vou ficar em casa. Pode, por que não? Tô cansado, hoje eu vou relaxar, vou pensar mais, aqui vou ficar em casa. Pode fazer isso. Acompanhar a esposa no dia que o filho nascer. Exatamente. Então, sabe o que eu me lembrei? Eu me lembrei uma vez, teve uma empresária que falou pra gente que o filho dela se machucou, não me lembro se foi a perna, o braço, que se machucou. Torceu ficou com dor, ela corrida pra caramba, cheia de coisa que fazer na empresa, ela levou o filho, acho que 15 dias depois, ela levou o guri no médico. Tava com a perna quebrada, o joelho quebrado, sei lá, ela não tinha visto. Ela não tinha se dado conta disso. De dor, teve que fazer cirurgia, botar fixador externo, porque demorou demais pra poder ir lá olhar, porque ela tava muito. Imagina o sentimento que essa mãe teve nesse momento. A dor que ela viu, a dor que ela teve, saber que ela fez o filho dela passar por isso, porque se ela saísse da empresa para dar atenção para ele, ia prejudicar a empresa. Isso, gente, é realidade de muitos. E, infelizmente, nós vivemos isso. Nós vivemos isso no passado e a gente vai contar no primeiro episódio da jornada. E processos salva disso. Mas quer ver onde mais que processo ajuda? Vamos parar de falar de desgraça, né, Cris? Vamos falar de coisa boa, senão a gente começa a chorar aqui também, né? Porque a gente ouve cada história. Não, vocês não têm ideia das histórias que a gente ouve, tá? É muita história. Então, processo, vamos falar de coisa boa. Eu quero crescer, eu quero ampliar minha empresa, eu quero abrir uma filial, eu quero até franquear o meu negócio. Se eu tenho processo, isso é natural, isso é fácil. Sabe aquele copia e cola do computador? Copia um texto e cola em outro lugar? Se eu tenho processo, eu vou abrir uma filial, eu copio a minha matriz para a minha filial e ela funciona, ela replica. Mas, Campa, o que tu está falando é viagem, é filosofia. Será mesmo? Pensa num banco, tá? Um banco. Você tem conta em banco? Óbvio. Não é tudo igual às agências. Você não olha, você não vê de longe o Banco do Brasil, a Caixa Federal, não vou fazer propaganda para banco. Você vê de longe, é igual, você chega lá, as regras são iguais, o atendimento é igual, é tudo igual. Macampa, banco é muito grande, é verdade. Mas não vamos longe, pega lá Magazine Luiza, pega lá Polishop, pega Burger King, Subway. Eles começaram grande. Eles começaram pequeno, mas eles começaram com a cultura de processo. Então, processo para o empresário dá essa possibilidade. Processo para o empresário dá aquela certeza de que tudo vai ser feito na empresa do jeito certo, do jeito que é para ser feito. Aquelas coisas que ele pensa, eu quero atender o cliente desse jeito, a entrega tem que ser assim, porque assim funciona, assim encanta o cliente. Processo dá isso. Todas as pessoas vão fazer isso do mesmo jeito. E mais, processo, eu consigo olhar para os processos e eu consigo ver aquilo está sendo entregue com a rapidez que eu quero, eu consigo melhorar essa entrega, eu consigo fazer mais barato, porque eu consigo acompanhar, eu consigo medir. Então, processo é o caminho. Todas aquelas grandes empresas que você olhar,
Não interessa se é no teu ramo, não interessa se é em outro ramo, uma empresa grande que você admira, tá? Se você for olhar para essa empresa, se você for entrar lá dentro, você vai ver que ele tem processo. Porque processo é o caminho, né, Cris? Sim, processo padroniza, processo dá liberdade para o ser humano, processo dá, inclusive, padrão no atendimento. O cliente se encanta. Se encanta. Já vai falar, vou já falar falou, disso. né? Mas... É que nem se tirasse um fardo do ombro do empresário e levasse para dividir, né? Dividir com as pessoas e fazer o negócio andar. Exatamente. Transformar um negócio que está na cabeça de alguém em uma empresa de verdade, né? Então veja bem, isso que a Cris falou, é como se fosse tirar o fardo, tá? Quando eu tenho uma cultura de processo, a empresa não depende de mim, não depende de colaborador, ela depende de processos. Esse é o tchan da coisa, esse é o segredo. Mas tudo isso eu falei do que você, empresário, ganha com processos. Vamos falar agora do que o teu colaborador ganha? Será que o colaborador ganha, Cris? Ganha. Ganha. Quer ver o que ele ganha? O colaborador ele ganha segurança, porque aquele colaborador bom, falamos outro dia numa live de contratação, aquilo que tem que ser prioritário para o empresário, contratar pessoas boas. E pessoas boas não é o melhor currículo, não é a melhor formação, não é a melhor experiência. Pessoa boa é pessoa de valor. Pessoa que eu consiga fazê-la se comprometer e eu consiga fazê-la pegar junto comigo. Essas pessoas, elas se preocupam. Você acredite ou não, essas pessoas se preocupam em saber se o que elas estão fazendo está certo ou se está errado. Será que eu estou fazendo o meu melhor? Os processos dão para ela a segurança de que ela está fazendo certo ou não. Os processos permitem às pessoas saberem o seu papel. O que eu tenho que entregar aqui dentro? Por que eu estou aqui? Por que o meu cargo existe? Elas têm que saber isso. O que o meu patrão espera de mim? E mais, a pessoa que sabe, o trabalhador que sabe que ele está numa empresa que tem processo, ele sabe que ele não vai ter sobrecarga. Vai ter as coisas que ele tem que fazer, ele sabe que aquilo é daquele jeito, não tem que refazer, não tem que correr, não tem estresse. Uma empresa que o empresário vive apagando incêndio, está lá no sufoco, correndo o dia inteiro atrás do rabo, eu aposto, não tem processo. Então não tem processo, dá retrabalho, é coisa que é feita errada, é coisa que o colaborador tem que refazer, é coisa que o empresário tem que refazer. Então quando o colaborador percebe, essa empresa tem processo, ele sabe, ali não vai ter sobrecarga. E não tendo sobrecarga, dá um negócio legal que todo mundo gosta, que é produtividade. E a pior sacanagem que existe no mundo para um funcionário bom, aqueles que pegam junto, aqueles que vestem a camiseta da empresa, ele está trabalhando num lugar onde não tem processo organizado. Porque o que acontece? O funcionário ruim é colega dele, tá? De igual para igual com ele, trabalhando no mesmo cargo. E aí aquele outro só faz corpo mole, ninguém enxerga, porque não tem processo, não é medido nada. Ele faz de qualquer jeito e o bom tem que refazer. Ele faz, não estou falando nem do empresário, estou falando do colega ali, né? Aí o bom tem que refazer, tem que dar alguma coisa a mais para poder resolver o problema que aquele outro lá estava fazendo corpo mole. Então, não faz sentido quando não tem processo, porque os dois estão ganhando o mesmo salário, e um está fazendo o trabalho do outro e ninguém está vendo. Chega uma hora que aquele bom diz assim, tchau, vou embora, não quero mais. Uma experiência minha, antes de abrir a minha primeira empresa, que eu e a Cris abrimos em 95, eu era programador de computador, e eu trabalhei em muitas empresas. E eu me considerava um bom programador na época, lá das antigas, ainda no tempo que você programava em COBOL, né, Cris? E o que acontecia? Nas empresas que eu trabalhei, minha função era programar, existia processos, e eu amava aquilo ali. Só que eu fui trabalhar numa empresa, o meu último emprego, que foi até o final de 94, eu fui trabalhar numa empresa que eu acho que o dono não tinha nem ideia do que era processo. Nem ideia mesmo. E o que acontecia lá? Eu, como programador, eventualmente ele me mandava, acampa, pega o carro, vai para aquela cidade, você vai primeiro naquele cliente, você tem que fazer uma instalação, depois você vai naquele outro, tem que treinar ele tal coisa, aí você vai lá, você vê com ele está com uma dificuldade, você corrige, e por fim, você vai naquele outro, ele quer comprar o sistema da gente, você vai vender para ele. Digo, mas cara, eu sou programador. Mas aqui você tem que fazer tudo, eu faço tudo, você tem que fazer tudo. Todo mundo fazia tudo lá. O que aconteceu com isso? Então a minha rotina era essa, ele me cobrava prazos para eu fazer na programação e me botava a fazer outras coisas. Eu vivia estressado. Quantas vezes eu ia lá no domingo trabalhar para ele? Eu ia lá no domingo, para dar conta, ele nem deixava, eu ia sem ele saber, para eu poder fazer minhas coisas.
Aí um belo dia, uma semana inteira, eu fiquei fazendo um monte de coisas que não eram da minha alçada e ele me deu uma bronca na frente de todo mundo que eu estava com um serviço de programação atrasado. Então, o que acontece? Sobrecarga, falta de produtividade. Mas eu sou grato a ele, porque graças a ele hoje eu sou empresário. Né? Porque eu aprendi a vender, eu aprendi a instalar, aprendi a dar suporte. Então, ele formou um concorrente. Por quê? Por simples motivo de não ter organização na empresa dele, de não ter padrões, de não ter processo. Mas vamos falar da outra parte, aquela que ganha com processos também, que é o cliente, né? O cliente. O cliente. E o cliente, queira ou não queira, é o cliente que paga a conta. Então, esse cara tem que ganhar. Mas sabe o que o teu cliente ganha quando ele percebe que a tua empresa tem processo? O primeiro é que ele passa a confiar mais em você. A tua confiabilidade, a credibilidade aumenta, porque ele percebe assim, ó. Quando a empresa, vamos comparar, a empresa que não tem processo, o cliente diz assim, ó, eu vou naquela empresa, mas eu quero comprar com aquela pessoa que me entende. Ah, mas quando for executar o serviço ou me entregar a mercadoria, é com aquele que é bom. Tem 3, 4, não, mas o fulano tá. É muito comum, você vai no local, eu mesmo, por exemplo, tem uma loja que eu gosto de comprar roupas lá. Mas eu vou lá, eu chego lá, eu dou uma olhadinha. Aquele vendedor não tá, eu só tô dando uma olhadinha, vou embora e volto outro dia. Porque eu sei que os outros não, ele sabe me atender, os outros não. Então a empresa que não tem processo passa por isso. Agora a empresa que tem processo, eu não me preocupo, porque todo mundo, pelo menos a linha de raciocínio da venda faz igual, a linha de raciocínio da entrega faz igual. Então aumenta a credibilidade, aumenta a confiança. E isso engrandece a tua imagem perante o cliente. A tua imagem fica diferente. Em consequência, a tua qualidade. Se tem processo, evita erro, evita atraso, evita má qualidade, evita que as coisas sejam feitas mal feitas. Porque muitas vezes, assim, ó, prefiro dar um exemplo em vez de explicar. Tinha uma barbearia que eu cortava meu cabelo antes. Agora eu corto com uma aluna minha, que inclusive é um caso de sucesso incrível para nós, que é a Márcia, né, Cris? Tu vai lá cortar o cabelo só para poder conversar com ela. Eu vou só poder conversar, né? com a Márcia, exatamente. Mas quando eu ia no outro, o outro tinha uma barbearia assim, bem legal, muito legal mesmo, bonita e tudo. Experimenta gerar a chave e mandar de novo. E o que acontecia? Um dia eu ia lá, ele me servia um café muito bom. Outro dia eu chegava lá, eu tava com vontade, vou tomar o cafezinho do fulano. Eu chegava lá, não, hoje eu não fiz café, mas tem chimarrão, você quer? Aí outro dia lá tinha café e chimarrão, outro dia não tinha nenhum. De repente ele tinha um produto para passar no cabelo, ele lavava o cabelo antes, de repente outro dia ele resolvia lavar depois. Não tinha um padrão. Então o cliente percebe que, puxa, o cara está fazendo um negócio no oba-oba, está fazendo de qualquer jeito. Agora, se tem processo, se tem padrão, isso reflete na qualidade. Então, acaba acontecendo isso aí. A percepção do cliente é tudo. A experiência que o cliente tem é diferente quando a empresa tem processo. Mas, Campa, falou de processo, falou que é bom, falou tudo isso. Eu duvido que você dê exemplos reais de que processo funciona nas empresas. Tá, você quer que eu liste em ordem alfabética, em ordem de código, por cidade, por ramo? Como é que é? Prova para eles, se vira agora. Tá bom, eu vou começar... Tá falando que as coisas são boas, agora tem que provar. Tem que provar. Vamos começar falando da primeira, que já que eu comecei falando da Márcia, eu vou falar da Márcia. A Márcia tem um salão de beleza, tá? Salão de beleza, até unissex, né, o negócio dela. Mas só que é um salão incrível, tem muitas pessoas. E a Márcia, ela tinha que trabalhar, coitada, lá, escrava do salão de beleza, mesmo tendo muitas pessoas lá. Quando ela entendeu isso, quando ela entendeu que as coisas não tinham que acontecer na cabeça dela, esquece que não vai. Não vai. Quando ela entendeu isso, a Márcia, a primeira coisa, ela fez faculdade, ela fez pós-graduação, ela fez mestrado. Quem tem mestrado sabe, mestrado mata. Você tem que se dedicar quase que aquilo ali. Chega lá não é TCC, é tese, né? Você vai vender a tese de mestrado, você só faz isso. Ela tem um salão de beleza, ela tem uma estética, ela é mestre. Eu tenho orgulho dela. A Márcia comprou um apartamento em Floripa, ela vai lá, fica 10 dias, o salão dela aqui funcionando normal, né, Cris? Porque processo, as pessoas sabem o que fazer, como fazer e quando fazer. Não depende dela para tudo. E também outro dia, agora uns dias atrás, aconteceu do marido dela precisar fazer uma cirurgia. Ele disse assim, Márcia, tu é minha esposa.
Me acompanha, é uma cirurgia complicada, me cuida. E ela teve o direito de cuidar do marido numa época de cirurgia complicada. Muitos dias, né? E o salão, ela ficou quase uns 15 dias, 20 em casa, né? Cuidando dele nessa primeira fase, apesar de ter outras pessoas para fazer isso também, mas ela teve o direito. E aí, ele melhorou, ela voltou pro salão, estava tudo funcionando. Tá tudo funcionando normal. Ela não precisou fechar nesses dias, continuou funcionando. Exatamente. Outro caso aqui, ó, o Elcio, por exemplo. O Elcio, ele tem uma padaria. É numa cidade pequena em Santa Catarina, que eu não consigo guardar o nome da cidade, minha memória é péssima. Já vai lembrar. Capinzal. Capinzal. Eu ia dizer Pinhalzinho, Capinzal, exatamente. E o Elcio, quando ele comprou a padaria, ele não abriu a padaria, ele comprou. E logo depois ele contratou um padeiro, ele trouxe o padeiro de Florianópolis, o cara veio pagando caro para trabalhar para o cara e o cara gerou um problema. Ele dependia do padeiro, o padeiro sabia disso, sabia que ele não ficava sem o padeiro, ó, comendo na mãozinha do padeiro. Eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, na quantidade que eu quero, e tudo me paga X, eu vou sair. E ele ali. Até que um belo dia ele entendeu esse negócio de processos. Sabe o que ele fez? Ele mandou esse padeiro que ele tinha, ele mandou o cara para Punta del Este, lá, para não dizer um palavrão, senão o YouTube corta, né? Mandou o cara para lá, e o que ele fez? Pegou 2 caras que estavam iniciando no ramo, começando a estudar a panificação, criou todos os processos, colocou os caras e os caras produziram muito melhor do que aquele padeiro, ganhando muito menos do que aquele cara ganhava. Então, desde então, ele não dependeu mais de padeiro. Ele tem processo para tudo que acontece na empresa dele. O Anderson, querido. Quem manda na empresa dele é ele, não é mais o padeiro. O Anderson tem uma empresa no ramo de TI, conserta computador, informática, só para empresa, tá? Só para empresa. Pepino. Quem trabalha com informática sabe, informática é pepino, né? É problema, quando toca o telefone numa empresa de informática, não é alguém que está feliz. É alguém que está brabo, que alguma coisa não funciona. E geralmente são problemas cabeludos que as pessoas normais não sabem resolver. Aquele tipo de coisa que tu diz assim, ele dizia assim, na minha empresa é impossível aplicar processo. Isso todo empresário fala. Na minha empresa, no meu ramo, porque eu tenho que ir na empresa do cliente, não é ali interno, é impossível. É impossível de acontecer. Então o Anderson, ele trabalhava 12, 14 horas por dia. A família dele reclamava, Anderson, tu só tá na empresa, você não sai da empresa. E era o Anderson para tudo. Ia técnico para campo. Anderson, e agora? Deu tal coisa, o que eu faço? Ah, faz assim, assado. Anderson, aqui a impressora não está imprimindo. Ah, resolve assim, assim. Ele era o cérebro do negócio. As pessoas usavam o cérebro dele. O que o Anderson fez? Estava inchado o cérebro dele já de tanto usarem, né? Porque uma equipe enorme lá, só o dele funcionava. O que o Anderson fez? O Anderson fez processos, o Anderson criou essa cultura, fez documentação técnica, fez manuais para tudo. Agora o Anderson trabalha, tá gravado isso, pode entrar ali, podcast Mão na Massa. Ele trabalha 4, 5 horas por dia, a maioria dos dias de casa, ele nem vai para a empresa. E a empresa tá lá funcionando. Eles puderam instituir home office, né? Home office, exatamente. Funciona. Tranquilo. Agora, outro caso assim, Já pensou ter que botar câmera na casa de cada funcionário em home office? É isso aí. Não, eu tenho que ter câmera para controlar os funcionários. Então bota na casa do cara uma câmera. Não dá, né? Bem lembrado. Olha só, deixa eu te contar também, ó, o Elisandro, Cris. O Elisandro, para mim, esse é um caso muito sensacional. Porque esse era um que dizia que não funcionava o processo para ele. Não funciona. Ele tem uma indústria e é no ramo agrícola. Ele faz máquinas que é para produzir o alimento para o gado leiteiro, tá? Bota ali, como é que chama? Bota os negócios... Para alimentação de gado leiteiro. De gado leiteiro, bota feno, coisa arada ali, ela tritura, que é para dar pro gado. E serve no coxo. E é uma indústria bonita, com muita gente, funciona legal lá. Só que o Elisandro duvidava de processos. Campa, processo na minha empresa, não. É o que eu mais ouço de empresário. É muito complicado na minha empresa, é tudo diferente, aqui não dá. Aqui não dá, na minha não dá. Tá bom, Elisandro. Dá, cara. Não, mas não dá. O que acontece? O Elisandro, todo santo dia, tinha que se envolver 1 hora por dia lá na expedição. O setor é aquele que mandava as máquinas, né? 1 hora por dia ele tinha que estar lá, porque senão ia a máquina errada, não ia no prazo, era um inferno. 1 hora por dia o Elisandro tinha que estar lá. Isso fazia ele ter que trabalhar no mínimo 1 hora a mais, fora os outros setores que ele tinha que se envolver e tinha que trabalhar 1 hora a mais. Sim, tu tá falando de uma coisa, né? Uma coisa. Uma tarefa. Isso que eu tô falando... tá contado num vídeo que eu entrevistei 4, 5 empresários, mas eu não me lembro o nome do vídeo ali, mas tá ali no YouTube também. Os empresários contam, eu não lembro o nome. Eu acho que contam como conseguiram trabalhar menos, alguma coisa assim, tá no YouTube. O Elisandro, o que o Elisandro fez? O Elisandro, um dia, envaretado de ter que estar lá na expedição,
Ele disse assim, eu acho que eu vou testar aquilo que o Campa fala nesse setor. O que ele fez? Naquele dia, ele já saía da empresa 8, 9 da noite. Aquele dia, ele decidiu ficar 2 horas a mais e documentar os processos da expedição. Mas por que ele não deixava ninguém fazer aquilo, Campa? Não é que ele não deixava fazer. As pessoas faziam, mas tinham que ficar pedindo para ele. Porque ele não confiava em ninguém para fazer aquilo ali, porque podia voltar e dar muito problema e era muito caro. Dava problema. E dava mesmo. E era muito caro, então, né, o que ele fez? O que o Lisandro fez? Ele mesmo trabalhando até tarde, ele tirou 2 horas a mais e fez os processos da expedição. E aí ele contou nesse podcast, olha a conta que eu vou fazer com você agora. Nesse podcast, ele me contou que o outro dia ele levou mais 2 horas para ele implantar os processos lá com o pessoal. Desde então, ele não tinha mais se envolvido nem 1 minuto na expedição. Nem 1 minuto. Aí eu fiz uma brincadeira com ele. Faz quantos dias isso, Elisandro? Faz mais ou menos uns 2 meses. Então, vamos fazer contas. Se a gente considerar 20 dias úteis por mês, são 40 dias, né? 40 dias. Vezes 1 hora, 40 horas. Quer dizer que você investiu 4 horas e você teve um retorno de 40 horas? Aí ele parou, é mesmo, é verdade. Agora, eu invisto até em bolsa de valores, tá? Invisto em muitos negócios. Eu não conheço nenhum negócio que eu coloque 4 e ganhe 40 em 2 meses. Se você conhece, me conta. Mas ele ganhou, botou 4 horas, ganhou 40 horas. E um outro exemplo somos nós. Porque em casa... Nós viva positivamente. Nós viva positivamente, porque dizem assim, casa de ferreiro, espeto de pau. Nananina, aqui é de aço e inoxidável. Aqui a gente faz. Aqui a gente ensina e usa aquilo que a gente ensina. Processo para tudo. Nem que seja uma tarefa que só eu faça, tem processo. Tem processo. Por quê? Eu pensei uma vez naquilo, pensou uma vez naquilo, nunca mais precisou raciocinar como fazer. Está lá no processo, a gente vira preguiçoso. Porque processo faz a gente poder pensar menos todos os dias. Pensou bem uma vez, depois é só seguir o processo. Nossa equipe é distribuída no Brasil inteiro. Equipe de funcionários, equipe de terceirizados, e mesmo os terceirizados que não estão abaixo da nossa guarda, que nem diz o outro, né? Eles seguem os nossos processos e fazem as coisas acontecerem. Seguem conforme os padrões, porque a gente não vai engessar eles e dizer, tu tem que fazer assim, depois daquilo, depois daquilo. A gente ensina eles o que tem que ser feito, por que tem que ser feito e como que é feito. Pronto, simples assim, né? Exatamente. Veja bem, a nossa equipe, como a Cris falou, a maioria não, todos, nenhum mora na nossa cidade. Nenhum. A maioria a gente não conhece pessoalmente. Alguns deles atendem outros clientes também. Uns só atendem nós, outros atendem outros clientes. Adivinha qual que eles adoram atender e qual que eles não gostam? Agora eu vou me gabar. Posso me gabar? Pode. Eles dizem assim, Cris, Campa, é bom atender vocês porque vocês são organizados, a gente sabe o que vai acontecer, o negócio funciona, eu não tenho retrabalho com vocês e com os outros eu tenho. Ou o pessoal que a gente contrata como funcionário, abrem os processos, os POPs, a documentação. Entendem. Nossa, fica fácil. A sensação deles é assim, nossa, aqui eu sei exatamente o que eu tenho que fazer, eu achei que o serviço era complicado, mas fica simples, porque está tudo descrito o que eu tenho que fazer. Então, eu posso me gabar, porque é bom fazer processo. É bom. É bom, é bom. E, Cris, por que você acha que, na maioria das vezes, algumas pessoas relutam em criar cultura de processos, em fazer processos na empresa? O que você acha que acontece? Tem muita gente que diz assim, mas por que eu vou botar no papel se é óbvio? Processo é óbvio, tá na minha cabeça. Eu lembro uma dona de livraria uma vez que ela disse assim, mas eu sei o estoque, tudo na minha cabeça, os preços estão tudo na minha cabeça, para que eu vou perder tempo? Por que eu vou perder tempo? Então, tudo dependia dela, tudo né? Dependia dela. Então, esse óbvio que tá na cabeça, no final, em vez de ajudar, atrapalha, né? Mas tem mais coisa, tem gente que diz assim, Campa, mas é difícil fazer processo, não é um negócio fácil. É chato fazer, Campa, tem que parar, tem que escrever, tem que documentar, demora. Mas, homem ou mulher, você vai fazer uma vez. Você vai fazer uma vez, depois você só vai melhorar. Olha o Elisandro, ele fez 4 horas para ganhar 40 em 2 meses. É um pouquinho a mais de trabalho. É por isso que tanta gente diz, eu não tenho tempo, porque não faz processo. Não faz processo. Eu sou preguiçosa, gente. Não faz o tema de casa. Eu digo que a gente tem que fazer serviço de preguiçoso, mas o preguiçoso do bem. No momento que você faz o processo, você trabalha uma vez
para estruturar aquele setor, para estruturar aquelas tarefas, e depois é só seguir. Fica muito mais fácil, inclusive, de treinar uma pessoa nova. Agora, assim, ó, por que que as pessoas relutam? Outro motivo, sabe qual que é? É o cristalzinho, é o floquinho de neve especial. É aquele cara que diz assim, Campa, eu entendi, show, mas no meu negócio não dá, Campa. No meu é difícil, Campa. O meu é complicado, o meu tem muita coisa para fazer. Porque aqui tem é mais muita manual, aqui é atender fora da empresa. Por quê, né? Exatamente. Aí vamos lá, né? Falamos dos bancos antes, né? Os bancos que tem vários iguais. Banco tem processo para tudo. Tudo tem processo no banco. Aquele exemplo que você sempre conta. Ah, eu adoro. Porque uma vez eu tinha uma conta pessoa física, mais de 20 anos atrás. Eu tinha uma conta pessoa física e eu pedi para minha gerente assim: Vera, eu preciso emitir boleto pessoa física. Ela disse assim: olha, eu trabalho há 15 anos no banco, só fui gerente pessoa física a minha vida inteira, porque eu gosto, e eu nunca precisei fazer emissão de boleto pessoa física. Aí eu disse: bom, mas eu preciso, me ajuda? Ela disse: tá bom, espera só um pouquinho. Ela demorou uns 15 minutos, foi lá, pegou o processo, configurou tudo o que tinha que fazer. No mesmo dia eu estava emitindo boleto pessoa física. Por que banco ganha dinheiro? Processo. Tem processo. Já pensou se ela tivesse que ir atrás do dono? Atrás do dono do Banco do Brasil aqui. O presidente do Banco do Brasil. Ó, presidente, como é que eu faço aqui agora o cliente quer? Coitado do presidente, né? Se fosse assim. Não teria Nunca como. ia crescer. Nunca ia crescer. É impedido, a empresa vira uma anã. Se ela não tem processo, ela pensa em não ter processo. Aí tu quer ver, Cris? É comum. Tô eu lá dando uma aula de processos, ensinando o empresário a fazer processo. Uhum. Levanta um lá, Campa, processo na minha empresa não dá. Não tem. Processo na minha empresa é difícil. Por que fulaninho? Ah, porque lá é tudo diferente, lá é complicado, lá as pessoas têm que ser muito com poder, além do paranormal para funcionar. E o cara às vezes faz sofá, às vezes o cara conserta a geladeira. Aí eu pergunto pro cara, tá, então me diz uma coisa, cara, o teu trabalho, ele é mais complicado do que mandar o homem para a lua? Ah, como assim? Não, me fala, montar um foguete, mandar para a lua é mais complicado, é menos complicado do que você faz, do que fazer sofá, consertar geladeira, vender televisão, é mais complicado? Ah, não é. As pessoas que você contrata, elas são muito mais capacitadas, muito mais competentes do que as pessoas que mandam o homem para a lua. Ah, mas por que você está perguntando isso, Campo? Porque a NASA tem processo, cara. O que tu faz lá é mais complicado do que a Apple, que faz telefone, que faz computador. É mais complicado que isso. Por que, Campo? Porque a Apple tem processo, cara. Então, processo, põe uma coisa na cabecinha. Você que está pensando aí, processo não é para mim, processo na minha empresa é difícil, põe na tua cabecinha. Processo é para todo mundo. Processo é para a tia que faz pastel, e processo é para a NASA, processo é para a IBM, processo é para a Microsoft, é para a lojinha da esquina, é para o salão de beleza, é para a indústria, é para todo mundo. Processo é para todo mundo. É para o prestador de serviço, é para o que tem indústria, é para o que tem o comércio, é para o que tem o atacado. Qualquer ramo de negócio precisa fazer processo. Precisa fazer processo. Mas vamos falar, Cris, o que acontece com o empresário que não tem processo? Primeira coisa, o que ele vai ter que fazer? Vai ter que ficar em cima de todo mundo o tempo todo, dizer o que tem que ser feito. Ele vira aquele distribuidor que tu vive falando, distribuidor, né? De tarefa. Distribuidor de tarefas. Agora tu faz isso assim, tu faz aquilo aqui. E fica gastando o cérebro, dói. Gastando o cérebro. Dá estresse, dá dor de cabeça, dá pressão alta, porque todo mundo tá ocupando a mente daquela pessoa. Pepino o dia inteiro. As pessoas não param numa empresa. Pessoa boa não para numa empresa que não porque tem ela processo. quer independência. Ele não tem padrão. Sem processo, não consegue medir as coisas, se estão sendo bem feitas ou não. Não consegue. Como é que eu vou medir se eu não tenho um jeito de avaliar? Eu digo para as pessoas, eu quero que você faça bem feito. Quero que você faça com qualidade. Tá, mas o que é bem feito? O que é qualidade? Um dia sai de um jeito, eu falei da pastelaria ali. Um dia o pastel sai assim, um dia sai assim. Um dia sai com carne moída, uma quantiazinha, outro dia sai um monte, sai queimado. Não tem padrão. E se eu não tenho padrão, se eu não tenho processo, eu não consigo melhorar. Tem uma frase clássica, eu não consigo me lembrar o autor dessa frase. Fala a frase, vamos ver se eu lembro. Se eu posso medir, eu posso melhorar. Peter Drucker, pai da administração. Se eu posso medir, eu posso melhorar. Agora, como é que eu vou medir se eu não tenho processo, se eu não tenho padrão? Como é que eu vou medir, Cris? Não tem como. A pessoa começa a avaliar empiricamente o que dá resultado.
Eu acho que é por causa disso, eu acho que é por causa daquilo. Não tem números, não tem medição, não tem padrões. Como é que vai medir? Não vai medir. Né? E outra, eu não... E nem se o funcionário tem a capacidade necessária, se precisa de mais treinamento, se ele está conseguindo cumprir as obrigações dele de maneira eficaz, né? Porque não tem medição. Não tem medição. E aí outra coisa, né? Não consigo treinar as pessoas, fico comendo a mão das pessoas, fico apagando incêndio o tempo todo, apagando o dia incêndio inteiro, é o pior. Viro escravo da empresa e você já falou umas quantas vezes, fico doente, fico estressado, né? Fica com estresse, pressão alta, problema na coluna, tudo aquilo que é por trabalhar demais. Exatamente. Sem rentabilidade. Sem rentabilidade. Trabalhar bastante é bom, mas trabalhar bastante para desenvolver a empresa. Trabalhar bastante. E isso é trabalhar duro, né? Trabalhar inteligente. Trabalhar duro é ficar fazendo sempre as mesmas coisas e correndo atrás do rabo. Isso não é legal. Não é legal. Né? E distribuindo tarefa o dia inteiro. Exatamente. E o que as pessoas mais erram, Campa, na hora de fazer processo? Primeira coisa é achar que fazer processo é robotizar as pessoas. Não, agora você vai ser um robozinho. Você vai aqui, aperta aqui, fala ali, parará, papá. Processo não é isso. Processo é para normatizar e para dar qualidade. Agora tem outra coisa também que as pessoas erram pra caramba. Quer ver, Cris? O cara se inscreve lá no curso Empreendedor Líder, ele chega lá na primeira aula, primeira vez que ele fala comigo nos encontros ao vivo, Campa, eu tenho uma panificadora, me dá modelos de processo de panificadora aqui. Eu vi que tu tem aluno que é de padaria, então me dá os processos. Me dá os processos de padaria, me dá os processos de academia para eu copiar para minha empresa. Processo não funciona se pegar da outra empresa. Não funciona. Você tem o teu jeitão, o teu jeito que é diferente. Processo é o teu. Existe modelo para você olhar, para você ver como as coisas funcionam. Mas vou pegar o da outra e vou usar. É como um sapato. Eu calço 42. Se eu pegar um sapato do meu pai, que é 40, não vai servir. Se eu pegar o do meu filho, não vai servir. Se eu pegar o dela... não vou ficar bonito, né? Com o sapato. Um sapatinho assim, um pezão desse tamanho, ou eu usar o dele, vou sair caindo, né? Tropeçando para tudo quanto é lado. Então, processo é isso. É como se fosse sapato, que serve para um, não serve para o outro. Não tem como. E essa história de sapato, de usar processo de outro, é a mesma coisa que dizer assim, ó. Se você pensasse igual ao teu concorrente, ou a pessoa que tem outra padaria, outra oficina mecânica, outra empresa, que seja lá de qual ramo for, você não precisaria ser concorrente dele com o teu diferencial. Você seria sócio dele. Então, cada empresa tem seu jeito, cada empresa tem sua forma de pensar, cada empresa tem o seu DNA. E você precisa de processos próprios para a tua empresa, com o teu jeito de ser, o jeito o negócio pode ser exatamente no mesmo ramo, mesmo produto, mesmo serviço. Não pega processo de outro que não rola. É o teu processo aí. Senão fica tudo igual, né? Exatamente. E muitas pessoas esquecem na hora de fazer processo que é assim do óbvio. Como é que você diz sempre óbvio? O óbvio precisa ser dito também. Pega, por exemplo, vou botar o processo de atendimento telefônico. Atender o telefone quando o cliente liga. Não, mas bota lá no processo. O que tem que falar? Viva positivamente, bom dia. Viva positivamente, boa tarde. Ah, mas as pessoas sabem. Elas não sabem. O óbvio tem que ser dito. Outra coisa que erram pra caramba, Cris. Geralmente o cara que diz que não dá pra fazer processo é porque ele acha que processo ele vai criar um profissional. Aqui eu preciso do estofador. Então, o processo é para eu ensinar o cara a virar estofador. Um dentista. Um dentista. Não, aqui eu vou formar o processo vai formar o dentista. Não vai formar o dentista. Campa. Mas tu não falou do padeiro do Elson lá, que agora daí ele forma os padeiros, isso, aquilo, então tu tá sendo hipócrita nessa história. Provoca, né? Vamos lá. O que acontece? O processo, ele dita o mínimo de requisito que a pessoa tem que ter. Veja bem, o padeiro lá do Elson. O padeiro era o cara que estava estudando, estava começando, estava recém aprendendo. Ele trouxe o cara para aprender do jeito dele, as coisas do jeito dele. Agora, se você tem uma clínica odontológica, como você falou, precisa de dentista. O processo você não vai pegar a faxineira, ela vai fazer como é que chama lá, um tratamento de canal lá. Vai fazer um tratamento de canal. Não é assim que funciona a vida. Você vai precisar de dentistas. Mas então não precisa o processo, o campo ele já sabe fazer. Sabe por que você precisa? Porque o processo vai regrar como ele vai exercer a profissão ali dentro. Ele sabe fazer o procedimento. Mas como ele solicita material, como ele dá feedback para o paciente, como que ele higieniza o material, como que ele cuida ali do equipo, né, o equipamento dele. Onde é que ele pega material para trabalhar, para quem que ele requisita. Como que ele passa para a secretária, o que tem que cobrar. Então, os processos têm que ter isso. O tempo máximo de atendimento, tudo. Isso é processo. Processo não é formar a pessoa. Processo é ditar
como ela vai fazer ali dentro. Tem um exemplo bem legal, que é um exemplo simples, para a gente poder visualizar, que é o exemplo de salão de beleza. Tem uma aluna nossa, vou falar da Márcia mesmo, ela odeia paninho sujo. Então, ela sempre dizia assim para as manicures, aqui funciona assim, aqui você não faz como no outro salão que você trabalhava, aqui na nossa maneira de trabalhar é desse jeito. A gente não usa pano é branco e fica desse jeito. Isto é coisa de processo, né? Exatamente. Outra coisa assim, ó, tem processos, mas não incorporam na rotina, não incorporam a vida das pessoas. Elas não entendem quando que tem que executar aquilo ali, só sabem que existe. Não cobram que siga os processos, né? Ninguém, pega, faz e bota na gaveta, não cobram que siga. O pior é assim, né, Cris? Às vezes, o empresário até investe em fazer processo, investe em criar cultura, e ele é o primeiro a negligenciar aquilo ali. Ele faz de, mas eu sou dono, eu posso fazer diferente. E o exemplo? Fica onde? Ou ainda, né? Ainda tem aquele cara que investe horrores. Já tive vários alunos meus que me disseram assim, ó, Campa, eu paguei uma consultoria, paguei 30, 40 mil, o camarada ficou 1 ano na minha empresa, fez todos os processos. Digo, legal, e aonde que tá? Tá lá na gaveta, que a gente não conseguiu usar aquilo. Claro Sabe que por não. quê? Claro que Tem não. como. Em primeiro lugar, foi alguém de fora que fez, não está vivendo aquilo ali processo, é para o dono fazer. Pode ter alguém ajudando? Claro, mas o dono tem que estar naquilo ali, pelo menos até se criar essa cultura. Quando se cria essa cultura, tem uma empresa que eu sou sócio, uma empresa muito grande, está beirando os 1.000 funcionários, tem um setor da qualidade que faz processo. O presidente, a diretoria já não se envolve mais nisso, porque já está enraizado. Então, não enraizar não vai sair do lugar. Teve até uma aluna nossa, uma vez, que o que ela fez? Estão falando de erros na hora de fazer processo. Ela ia viajar, ela há horas lá estava escrevendo alguns processos da empresa, ela ia viajar, ficar uns dias fora, domingo à noite fazendo a mala, ela lembrou, tem um processo que está pronto aqui. Mandou um WhatsApp para os funcionários, tu, a partir de amanhã esse processo, tu aquele ali. O que aconteceu? As pessoas olharam o WhatsApp, mas... Tá, e daí? O que eu faço com esse aqui é mais ou menos o que eu entendido. Pronto. Voltou, ninguém seguiu. Por quê? Porque não criou a cultura. Não criou cultura de processo. Então, a cultura é fundamental para fazer esse negócio funcionar. Com certeza. Tá, falou de tudo quanto é erro. E agora? Como é o jeito certo, então, de fazer processo, Campa? O primeiro jeito certo é que o processo tem que regrar na tua empresa como as coisas devem ser feitas. Guarda isso. Processo, regra, como as coisas devem ser feitas e o resultado. As pessoas precisam entender. Resultado. Processo é resultado. Mas eu tenho manual técnico aqui. Não é processo, é um manual técnico. O manual faz parte do processo, sim senhor, mas não é processo. Tem a receitinha do bolo lá. Não é processo, é a receita do bolo, é a ficha técnica do bolo. Processo é focado no resultado. Processo tem que dizer para a pessoa o que ela tem que fazer, anote estas 3 coisas. O que ela tem que fazer, como ela tem que fazer e quando ela tem que fazer. Ou seja, tem que estar incorporado à rotina da pessoa. O colaborador ele tem que chegar, ele tem que saber assim, a minha rotina é o quê? Primeiro aquele processo, depois aquele. A rotina tem que estar lá incorporado à rotina. E a rotina precisa do quê para funcionar também, Cris? Tem que estar clara a hierarquia da empresa. Quem está no comando, para quem ele deve se reportar, se tem 2 ou 3 sócios, qual é o setor de cada um, como é que cada pessoa faz as coisas. Cada macaco no seu galho, cada setor com as pessoas certas para trabalhar. Então, processo, para ser processo, é a cultura. Que legal. Isso é muito bom. E é libertador. Processo, eu sempre digo, é libertador para o empresário. Tira os grilhões de escravo e transforma ele no empresário de verdade. Exatamente. E os empresários que estão nos ouvindo, por onde eles podem começar, Campa? Bom, para começar assim, Campa, eu não sei fazer processo, mas eu quero começar a regrar algumas coisas aqui. O que eu faço? Tem uma dica bem simples que eu vou te dar agora. Uma coisa muito simples que você vai fazer. E essa dica é 2 passos, tá? O primeiro passo é você listar quais são as tarefas mais importantes na tua empresa. Tá? As mais importantes. Sugiro que você comece com as suas, aquelas que te tomam tempo e não te tragam tanto resultado para a tua empresa. Hoje de manhã, por exemplo, falei no Café com Consultoria com um empresário do ramo de vidro, se ele estiver aí, até se pronuncia, me esqueci o nome dele. E ele vai lá instalar box porque o box não dá lucro. Então, opa,
Coloca lá, como é que eu faço para instalar um box? Como é que eu faço para ter... Aí ele vai pensar, se ele botar a pessoa a fazer box, instalar box, ele vai ter tempo para começar a pensar como fazer o box dar lucro no negócio dele. Porque hoje ele instala e não dá lucro, e não dá lucro, falou, aí né? não tem graça. Então, primeira coisa, lista as tarefas mais importantes para você, de preferência aquelas que só você faz e não precisaria se você fazer. Lista elas. Ah, é comprar, é pagar, não sei o que. Sai listando elas. Instalar box. Você pode listar nisso também tarefas de outros colaboradores. Depois você vai, o segundo passo, o primeiro passo é listar. Depois você vai pegar aquelas que são mais gritantes, aquelas que são mais, assim, importantes, talvez importantes que você não precise fazer, talvez importante que você está comendo na mão de alguém, e procure descrever essas tarefas. Faz um manualzinho dela. Campa, isso é processo? Não. Isso é um manual que diz como fazer a tarefa. Eu te garanto que se você fizer isso, você já vai ter um ganho assim gigantesco. Com o processo o ganho é muito maior. Mas com isso você já vai ter um ganho enorme. E você pode usar também, na hora de escrever, você pode usar checklist. Como que eu faço checklist, Campa? Se você entrar aqui no canal no canal do YouTube, aqui da Viu Positivamente, sugiro que você se inscreva no canal e que você clique ali no sininho, porque toda vez que a gente posta vídeo, você recebe. Mas eu estou falando de canal para te lembrar o seguinte, ali tem uma playlist. Playlist é uma lista, um agrupamento de vídeos, né? Como se fosse uma seção de uma biblioteca. Como se fosse um CD com todos os vídeos que tem. Com todos os vídeos que tem. Então, ali tem uma playlist chamada Projeto Q21. Ali tem uma aula que eu ensino você a fazer checklists. Tá? Eu falo de checklist, eu não me lembro o nome da aula agora, mas tem várias aulas, tem umas que diz um jeito simples de você fazer processos, alguma coisa assim. E ele fala em checklist. Ali eu te ensino como você... É de checklist mesmo. O nome é checklist? Então tá, checklist. Playlist Projeto Q21. Você procura por checklist. Ali eu ensino como você fazer checklists para você documentar, acompanhar e monitorar essas tarefas que são mais importantes. Lembrando, isto ainda não é processo. Faz parte de processo, mas eu te garanto que te dá uma mão na roda incrível. Você que ficou ao vivo aqui com a gente até agora, você que está assistindo essa gravação, quero te deixar o meu muito obrigado, espero ter te ajudado de coração, espero que algo aqui você aproveite, você aprende lá na sua empresa, aplique na sua empresa, não só aprende, né? Aplique também, que tenha ótimos resultados. Quero deixar o nosso forte abraço e o desejo que você viva positivamente.